E como não só de pão viverá o homem, amém? Mas sim de toda a palavra de Deus. amém. Então vamos, assim, a uma breve palavra para os nossos corações, para as nossas meditações, para que nós possamos, assim, refletir um pouco de como fazemos a obra de Deus, amém? Porque a obra de Deus também tem que ser feita com ordem. De 2 Samuel, capítulo 6, podemos começar a ler desde o princípio e vamos à seguinte palavra. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros, 30.000 ao todo. Ele e todos que o acompanharam partiram para Valim, em Judá, para buscar a Arca de Deus. A Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus no carroção e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a Arca de Deus. E Aió andava em frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todos os instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à era de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a Arca de Deus, porque os bois tinham tropeçado. A ira do Senhor lhe acendeu contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da Arca de Deus. Até aqui. Amém? Um texto que nós vemos a ira de Deus. Eu, para esta palavra, dei o tema: a vontade é boa, mas o método é errado. Então nós, por vezes, temos muita boa vontade de fazer as coisas, mas não procuramos o método pelo qual elas terão que ser feitas. Porque para tudo é preciso ter conhecimento, para tudo nós precisamos de saber como é que se fazem as coisas, e nós temos muito a vontade e achamos que sabemos fazer tudo, e o que importa é fazer. É o que nós achamos. O que importa é estar feito. O que importa é fazer. Mas o que é que adianta nós fazermos se não tivermos conhecimento verdadeiro de como são feitas as coisas? Porque se a gente supor para arranjar um eletrodoméstico, como é que nós podemos arranjá-lo verdadeiramente se não temos conhecimento de como é que foi o seu fabrico, se não temos conhecimento de eletrónica, se não estudamos nada daquilo, como é que nós podemos assim arranjar um eletrodoméstico em nossa casa? Não podemos porque não temos conhecimento. E se vamos tentar arranjá-lo, porque a nossa vontade é boa, porque até sabemos qual é a peça que está variada e tentamos ali arranjar, mas não sabemos se mais alguma coisa está danificada ou não. Por isso é preciso nós termos sempre o verdadeiro conhecimento de como têm que ser feitas as coisas. E na obra de Deus e para Deus, nós também temos que saber como é que terão que ser feitas as ordens, aquilo que tem que ser feito, aquilo que Ele nos pede, porque na palavra do Senhor nós podemos ver que Ele pede para a gente fazer, mas também nos ensina ou nos dá a ordem de como é que tem que ser feito. E neste caso, no transporte da arca, Deus também foi explícito como é que a arca tem que ser transportada e por quem. Não chega só a boa vontade de Davi. Nós vamos ver isso mais para a frente. Porque só boa intenção
não chegou. Porque Davi tinha esta boa vontade de transportar a arca da casa de Abinadab, mas não chegava somente a boa vontade dele. Ele usou o método errado. Amém? Então, nesta passagem, nós vamos ver, ou nós vamos aprender que não basta somente agradar a Deus. Porque todos nós estamos aqui, todos nós queremos agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que saber como é que nós temos verdadeiramente de fazer as coisas para Deus. Porque é preciso obedecer à palavra de Deus. A arca estava há muitos anos na casa de Abinadab, depois dos filisteus a devolverem Israel. Mas quando Davi decidiu levá-la para Jerusalém, Uzai conduzia uma carroça nova, na qual colocaram também a arca. Durante esse trajeto, o que aconteceu? Os bois tropeçaram e Uza estendeu a mão para segurar a arca para ela não cair ao chão. E automaticamente foi fulminado por Deus. Isto aconteceu porquê? Porque, além do transporte ser errado, porque em tempo algum Deus disse que a arca teria que ser transportada numa carroça de bois, não importa se era nova ou se não era, o que importa é que não era para ser transportada numa carroça de bois. Então, aqui neste texto, nós encontramos uma boa vontade, mas encontramos dois problemas. Uma boa vontade e dois problemas. O primeiro problema é que a lei de Deus declarava que a arca não teria que ser transportada numa arca, mas sim aos ombros de levitas. E podemos ver isso em Deuteronômio 8:10, que diz: naquela época o Senhor da tribo de Levi, ou separou a tribo de Levi para transportar a arca do Senhor, para estar diante do Senhor, para ministrar bênçãos do Senhor até hoje. O segundo problema foi que Davi quase que imitou os filisteus. Porque os filisteus também transportaram a arca numa carroça com barcos. Mas sabíamos que Deus queria que ela fosse transportada sobre varais aos ombros dos laditas, do povo que foi separado, do povo que era destinado a estar, ou ser ele, a transportar a arca do Senhor. Então não era na carroça de bois que ela teria que ser transportada, mas sim pelos levitas. E o segundo problema foi que Deus disse também que ninguém poderia tocar na arca do Senhor. E Uzá foi lá colocar a sua mão para ela não cair. Então nós vemos que a vontade de Davi era boa, mas também tinha o desejo certo de transportar a arca do Senhor, mas o método foi completamente errado. E por isso é que a arca não teve o seu bom sucesso de chegar onde Davi queria, porque tudo correu mal. Então, nós muitas vezes temos a boa vontade de fazer a vontade do Senhor, temos a boa vontade de fazer a obra do Senhor, mas temos que ver de que jeito e de que modo é que nós fazemos a obra do Senhor. Porque ela tem que ser feita segundo a vontade dele e não segundo a nossa boa intenção e o nosso bom coração. Porque Davi tinha o desejo de transportar a arca do Senhor. Era este o grande desejo, mas o método foi errado. Porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo. A arca representava o poder que dava a vitória. Onde estava a arca, havia vitória, havia bênção. A arca simbolizava a aliança, lembrete da relação de
Deus com Israel. Então, nós queremos não ter arca entre nós, porque Jesus já veio. Nós queremos ter a presença de Jesus nas nossas vidas, no nosso meio, junto de nós, para que nós consigamos, assim, ter as vitórias, ter o poder e ter tudo quanto nós queremos. Que Deus nos abençoe. Assim como a arca onde estava, as coisas mudaram, a bênção vinha. Hoje em dia, onde Jesus está, tudo é mudado, tudo é transportado para a glória do nome de Deus. Então nós queremos sempre transportar esta presença na nossa vida. Mas nós precisamos saber se estamos a buscar a presença de Jesus para a nossa vida da forma certa, porque não adianta somente a boa intenção. Porque se nós fizermos a multiplicação da boa intenção mais método errado, o resultado vai ser tragédia. Se nós multiplicarmos a nossa boa vontade com o método errado, o resultado desta conta vai ser tragédia. Então nós temos que multiplicar sim, ou somar a nossa boa vontade com obediência, e o resultado será prosperidade na nossa vida. Que foi aquilo que Davi não fez, foi aquilo que correu mal, foi ele ter usado o método errado. E isto acontece porque muitas vezes nós buscamos métodos errados porque trazemos métodos do mundo para dentro da igreja. Buscamos sabedoria do mundo para assim fazermos a obra de Deus. Buscamos conhecimento do mundo para fazer o que Deus, ou aquilo que nós achamos que Deus quer dentro das igrejas. E nós não temos que trazer nada do mundo para dentro das igrejas, mas sim fazer a vontade de Deus na igreja, fazer a vontade de Deus para a nossa vida, fazer a vontade de Deus conforme Ele assim planeou e conforme Ele assim quer. Porque nós vemos muitas vezes nas igrejas fazer inovações, mas se nós aprofundarmos bem as origens aquilo são simplesmente festas, rituais, coisas que o mundo faz e tentam adaptar para dentro da igreja para alegrar o povo que está ali a fazer a vontade, ou pretende fazer a vontade de Deus, mas estão todos no método errado. Porque não adianta pegar uma festa junina e trazê-la para dentro da igreja e dizer que é uma festa genuína. Não importa o nome, importa que foram inspirados numa festa do mundo lá fora e trazer para dentro da igreja. Não importa vir com artes marciais e outras atividades que se fazem no mundo lá fora e dizer que Deus quer que a gente possa cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, com o exercício físico, quando muitas das atividades têm uma origem satânica e por aí vai. Amém? Então não temos que trazer nada do mundo para a igreja, mas sim temos que ver o que é que Deus quer que possamos fazer para o alegrar, para que a vontade dele seja feita dentro da igreja. Porque para Deus vale mais obediência do que criatividade. Porque Deus não quer que a gente possa ir buscar a criatividade do mundo para fazer o que Ele pede que seja feito. Ele quer simplesmente obediência. E como diz na palavra, mais vale obedecer do que sacrificar. Então nós não vamos andar a inventar, não vamos ser criativos demais, mas sim procurar saber na palavra como é que Deus quer que os seus trabalhos possam ser ministrados na sua casa, entre o seu povo. Davi também teve que ter este despertar espiritual, porque Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Mas também tinha as suas falhas. E aqui nós vemos que ele falhou. Vemos aqui que a vontade dele era boa,
mas ele usou algo que não era de acordo com a vontade de Deus. Então ele teve de ser despertado para que voltasse atrás, que parasse tudo, para recomeçar de novo e fazer as coisas da forma correta. E mesmo assim Davi ficou irado porque o Senhor, com grande ira, havia fulminado Uzá. Quantas vezes é que nós também ficamos irados porque achamos que estamos a fazer as coisas certas e elas dão errado, porque o método era incorreto. Quantas vezes nós nos frustramos porque as coisas dão erradas, porque o método era errado. Mas nós frustramos-nos mais depressa porque olhamos para o resultado e não era aquilo que nós esperávamos, mas em vez disso nós podemos parar e refletir se realmente estamos a fazer a coisa da forma correta. Então, naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Davi teve temor ao Senhor. Naquele dia, Davi perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Então, naquele momento, ele desistiu de levar a arca até a cidade de Davi e deixou-a em casa de Obed. Então, quando Deus interrompe os nossos planos, quando Deus impede que algo possa ser concluído, nós não temos que nos revoltar, não temos que nos irar, mas temos que analisar profundamente como é que estamos a fazer aquilo. Porque se fizermos do jeito certo, dá certo. Se fizermos errado, vai dar errado. Então Davi aqui foi confrontado por Deus e levou ao pensamento: será que estamos a fazer de modo certo? Davi parou, Davi pensou e Davi viu como teria que ser transportado verdadeiramente a arca da aliança e não daquela forma como ele tinha planeado fazê-lo para resgatar a arca para Israel. Então, Deus hoje procura, ou Deus hoje pergunta a cada um de nós como é que nós estamos a fazer. Deus hoje nos questiona se nós estamos a ser criativos ou se nós procuramos saber qual é a verdadeira e a boa vontade de Deus. Deus, muitas vezes, como eu já disse, interrompe os nossos planos para nos chamar-nos ou para nos buscar, ou para nos resgatar para o caminho da obediência. Aqui olhamos que a pausa do plano de Davi veio trazer bênção para a casa de Obed-Edom. Porque onde a presença de Deus está, no sítio certo, Deus multiplica, Deus dá vida, Deus dá prosperidade aonde a presença de Deus se encontra. Então Deus não permitiu que a arca pudesse continuar a ser transportada, mas Deus permitiu que a arca pudesse ficar ali em casa de Obed-Edom e Deus se manifestou com grandes feitos na casa de Obed-Edom. Então, aonde a presença de Deus está, Deus se faz presente. Então, nós temos que transportar a presença de Deus, mas temos que saber como é que transportamos a presença de Deus na nossa vida. Como é que buscamos o transporte da presença de Deus na nossa vida. Temos que olhar também como é que está a nossa vida e saber se realmente é da vontade de Deus que Ele permaneça ali, através do nosso transporte. Porque muitas vezes nós temos a vontade de ter a presença de Deus na nossa vida, mas nós, como transporte, não somos o transporte certo, ou não estamos de acordo com a vontade de Deus para que Ele se possa fazer transportar por cada um de nós. Então, Davi nos ensinou, através deste texto, ou através desta atitude, que intenção boa não compensa desobediência. Intenção boa, meus amados, não compensa desobediência. Não adianta nós termos boas intenções
se no nosso tempo nós estamos em desobediência com a vontade de Deus. Por isso, compensa sim nós buscarmos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, estarmos em obediência e assim podermos ter a presença de Deus na nossa vida. Assim compensa nós termos boas intenções, porque tudo irá dar certo para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Então Deus quer que a gente o busque segundo a sua palavra, não segundo as nossas ideias. Deus quer que o busque segundo a sua palavra e não segundo as nossas ideias. Porque nós temos essa grande capacidade humana de fazermos as coisas e achamos que Deus vai se agradar daquilo que nós fazemos. Mas temos primeiramente saber como é que Deus quer que as coisas sejam feitas para si e executarmos, e temos a certeza que Deus vai agradar daquilo que nós fazemos. Não pela nossa criatividade, não pela nossa sabedoria, não pelo nosso conhecimento, porque isso é método errado, como já vimos para trás. Então, em jeito final, nesta curta palavra, será que nós temos será que nós temos tentado servir Deus à nossa maneira ou da maneira como Ele determinou? Então, será que Deus está a agradar aquilo que nós estamos a fazer? Será que nós estamos a fazer a coisa de jeito certo? É essa um pouco a reflexão que nós vamos levar para a nossa casa. Então, o convite que Deus nos faz hoje, se realmente nós estamos a ser mais criativos do que obedientes, é que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Temos que servir Deus com obediência, porque assim a sua presença traz bênção, traz vitória e traz alegria para os nossos lares. Se nós procurarmos saber verdadeiramente qual é que é a vontade de Deus, Ele irá se fazer presente nas nossas, nas vossas, nos nossos e nos vossos lares, e a vitória, a alegria e a recompensa do Senhor vem sobre cada um de nós. Então aqui nós vimos que a vontade de Davi era boa, mas o método foi errado. Então nós, nos dias seguintes, aos dias de hoje, temos que olhar para as nossas vontades, mas também temos que olhar para os métodos pela qual nós estamos a executar aquilo que nós pretendemos. Não chega somente boa vontade se não houver obediência. Porque aquela matemática que nós fizemos, boa vontade mais errado vai dar desgraça. Então não queremos que nada seja infalível. Não queremos coisas erradas para a nossa vida. Então temos que buscar o método certo para somar com vontade e assim podermos prosperar as coisas na nossa vida. Amém? Amém. Era esta pequena reflexão para o dia de hoje. Boa vontade não chega se não houver o método certo. Amém? Amém.